Bom dia, queridos irmãos. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste domingo, que Deus esteja nos abençoando, você aí na sua casa, possamos adorar, ouvir a palavra do Senhor. Como nos diz aqui Hebreus 12, verso 1 e verso 2, nos ensina para corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós vamos dar início adorando ao Senhor com o hino de número 35. Hino de número 35, vamos louvar ao Senhor. Teu culto agora aqui, Senhor, nós vimos celebrar, cantando juntos teu louvor, teu livramento dar. A nossa presente está, Senhor, fazendo nosso coração sentir teu grande amor. Atende nossas petições, ó poderoso Deus, concede aos nossos corações antigos dar os céus. Amém. Temos alguns avisos a dar à igreja nesta manhã. Primeiro, que Deus abençoe os aniversariantes dessa semana e que você reconheça Deus em todos os seus caminhos para que Ele endireite os teus caminhos, as tuas veredas, né? Reconheça Deus em todos os teus caminhos. Dependa dEle, deixe Ele guiar a tua vida. Permita que Ele guie a sua vida por completo. Também, nesta semana, é o aniversário da igreja Betel, a nossa igreja, esse mês de junho, né? A igreja Betel completa 22 anos de organização. E o Conselho da Igreja decidiu dos dias 10, quarta-feira, a 13, sábado, às 19h30, a partir das 19h30, reprisaremos mensagens de aniversários passados. Então, no dia 10, quarta-feira, a 13, sábado, às 19h30, nós reprisaremos mensagens de aniversários passados. E no dia 14, domingo, quem nos trará a mensagem será o reverendo Robério Odair Basílio de Azevedo, pastor da Igreja Presbiteriana Betel, de Feira de Santana, Bahia. Louvamos a Deus por mais um aniversário da Igreja Betel, que Ele continue a nos abençoar e a nos usar nas suas mãos para a glória dEle. Outro aviso é da Escola Bíblica Dominical, tanto infantil quanto as salas virtuais que estão acontecendo. Temos aí a sala de catecúmenos, das 9h40 às 10h40, a sala com o presbítero Dionísio, do tema Espírito Santo, das 11 ao meio-dia, e a nova sala que começa hoje,
é a sala dos adultos, aonde daremos continuidade à revista com o tema Igreja Complicada. Conhece alguma? Então esta sala também estará sendo agora, essa sala virtual, das 9h40 às 10h40, logo após a mensagem. E todas essas salas, os links para acessarem essas salas, tanto do Zoom, né, do aplicativo lá Zoom, como do Google Meet, serão disponibilizados após o culto pelo WhatsApp, #IPBetelComunica. Mas um último aviso, com respeito à volta da igreja nos seus trabalhos presenciais, o Conselho da Igreja Betel comunicará quando voltaremos, obedecendo às determinações do Ministério da Saúde. Então, quando nós decidirmos, o Conselho da Igreja Betel decidir voltar com os cultos presenciais, obedecendo às determinações do Ministério de Saúde, o Conselho comunicará à Igreja Betel. Né? Vamos orar, e quem nos trará a mensagem do Senhor nesta manhã é o diácono Odair Cassiano. Que Deus nos abençoe. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, e que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Senhor Deus, com a tua santa palavra poderosamente. Usa a vida do teu servo Cassiano, Senhor Deus, para que nós, tua igreja, venhamos a nos prostrar diante da tua vontade, do teu querer, que entendamos os teus conceitos, a tua palavra, Senhor Deus, e que nós possamos nos dispor a obedecê-la e a vivê-la nos nossos dias para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Como igreja, que corramos com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Senhor da igreja. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nessa manhã nós realmente possamos estar buscando a presença de Deus, que possamos nesse culto estarmos realmente querendo ouvir Deus. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias comigo. Em Gênesis, capítulo 21, leremos o verso de 8 ao 21. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareças isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar. Ele disse:
Ele disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu a beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Oremos, meus irmãos. Amado Deus, nesse instante pedimos, ó Pai, que Tu venhas a falar aos nossos corações, Senhor. Que nessa manhã, ó Pai, cada coração que estiver ouvindo, ó Pai querido, essa mensagem, que possa realmente receber o toque do Teu Santo Espírito, ó Pai. Que possamos, ó Pai querido, estar, Senhor querido, buscando a Tua presença. Que o Seu Espírito tenha a liberdade para atuar, ó Pai, em nossas vidas, e que essa palavra faça diferença em cada coração, ó Pai querido. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu convido a cada um de vocês nessa manhã, olhando a esse texto, a estar permitindo que Deus nos leve para onde Ele quer. Esse é o tema dessa mensagem. Permita que Deus te leve para onde Ele quer. Que possamos realmente nessa manhã nos dispor a isso. Que possamos realmente estar buscando a Deus para que nós possamos permitir que Ele nos leve para onde Ele quer. Não para onde nós queremos ir, mas para onde Deus quer nos levar. O texto nos fala de Abraão e sua família. Eu vejo nesse texto uma família perfeita. Abraão, sua esposa, sua serva, seus 2 filhos e, de repente, o filho da promessa que Deus havia prometido a ele é desmamado. E é costume na época de fazer um grande banquete. Abraão dá esse grande banquete. Eu, lendo o texto, eu comecei a imaginar Abraão. A felicidade que aquele homem estava naquele momento, vendo o quê? O filho da promessa sendo desmamado, ele podendo dar um banquete aos amigos, para que os amigos vissem que o filho estava crescendo, estava sendo abençoado por Deus, que a sua casa era uma casa abençoada, que ele tinha o quê? O filho da promessa, ele tinha sua esposa Sara, ele tinha uma serva que também lhe dera um outro filho, quer dizer, uma família aos nossos olhos perfeita. Mas, de repente, Deus muda a situação. De repente, Deus faz algo com que Abraão começa a entrar em crise. A crise de Abraão, no momento mais feliz da vida dele, Deus permite que ele passe por uma crise. E meus irmãos, crise não é sinal de derrota para ninguém. Crise não é sinal de derrota, mas sim uma grande oportunidade para experimentarmos o agir de Deus em nossas vidas. Eu vejo nesse texto, na vida de Abraão e na vida de Agar isso, que crise não é derrota para ninguém, mas sim um momento de que nós vamos experimentarmos o agir de Deus em nossas vidas, desde que nós permitimos que Ele nos leve para onde Ele quer. Porque se na crise, na dificuldade, nós buscarmos solução com as nossas próprias forças, não permitindo que Deus haja, não vamos experimentar o agir de Deus em nossas vidas. Abraão vive isso. Ele vive uma grande crise.
No verso 10 e 11 do nosso texto, nos diz o seguinte: disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Sara chega a Abraão no momento mais feliz da vida dele. No momento em que ele acha que a sua família estava perfeita, que Deus tinha dado para ele tudo que ele sempre almejou. Filhos. E Deus não tinha dado apenas um, mas 2 filhos. Deus tinha prometido um, mas Deus acaba dando a ele a graça de ter 2. E nesse momento mais feliz, Sara, a sua esposa amada, chega para ele e diz: rejeita essa escrava e o filho dela, porque o filho dela não vai ter herança junto com o meu filho. Eu imagino nesse momento o coração de Abraão. Como é que não ficou? O texto 11, o versículo 11 nos diz o seguinte: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Quer dizer, o versículo diz que no momento em que Sara pede isso, ele sofreu, porque ele tinha que mandar embora o filho dele. Era filho, ele o amava também, ele o queria junto dele. E o que fazer nesse instante? Que grande dilema, que crise imensa este homem de Deus vive. Esse homem de Deus vive esse dilema. Mandar embora o seu filho, despedir o seu filho para nunca mais vê-lo, ou ficar com ele. O que ele vai decidir? Pois esse homem é um homem de Deus, é um homem chamado amigo de Deus. E o verso 12 nos diz o seguinte: disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal, por causa do moço, e por causa da tua serva, atende Sara em tudo o que ela te disser. Com essas palavras, eu tenho que concluir que o quê? Que Abraão, ao ouvir o pedido de Sara, ao entrar nessa crise, o que ele fez? Buscou a Deus. Perguntou a Deus o que fazer. Para ele receber de Deus essa resposta, é porque ele consultou a Deus. O que fazer nesse dilema? É meu filho, eu o amo também, e não quero despedi-lo. Mas Abraão, com essa atitude, o que ele fez? Ele estava permitindo que Deus o levasse para onde Deus queria, e não para onde ele queria. Porque o que Abraão queria era o quê? Era ficar com a família perfeita, sua esposa, o filho da promessa, o filho que a escrava lhe dera. Era isso que ele queria, todos juntos, porque era esse o desejo do coração dele. Mas ele busca Deus, e ele permite que Deus atue, ele permite que Deus fale ao seu coração. E no momento em que Deus diz a ele: não te pareça penoso isso, o que Sara está te pedindo, mas despede o menino, manda embora o menino e a sua serva, porque quem vai herdar vai ser os filhos da promessa, e não esse menino, mas deste menino, desse rapaz, eu também vou fazer dele um grande povo. Por quê? Porque ele é sua descendência. Quer dizer, por causa de Abraão, Deus ia também abençoar o filho da escrava. Quer dizer, é Deus o quê? Mostrando a ele: permita que eu leve você, leve a escrava, leve o filho dela para onde eu quero e não para onde você quer. Porque
para onde você quer, não vai dar certo. Mais tarde vai haver confusão. Por quê? Porque os meninos vão crescer e vão disputar a herança. E eu não quero isso. Permita que eu leve você, Abraão, Agar e Ismael, para onde eu quero e não para onde você quer. Deus só pode agir quando você mudar a sua posição. Deus só pode agir na nossa vida quando nós mudamos a nossa posição. Deus agiu na vida de Abraão, de Agar e de Ismael, quando Abraão mudou a posição dele. Resolveu o quê? Obedecer a Deus. Quando Abraão entendeu que o melhor era realmente fazer aquilo que Deus estava dizendo para ele. Despedir o seu filho e a sua escrava. Permitir que Deus atuasse. Permitir que Deus levasse ele e a sua família para onde Deus queria. Deus só pode agir quando nós mudamos a nossa posição. Quando nós permitimos que Ele atue. E nesse contexto eu me lembro do casal José e Maria. Principalmente quando Maria recebe o anjo do Senhor, que anuncia que ela iria ficar grávida e ia dar à luz a um filho, que esse filho seria chamado de Jesus, que esse filho seria o Redentor do mundo. Mesmo vivendo toda aquela situação complicada naquele momento, uma mulher virgem, uma mulher que não tinha se casado ainda, mas o que ela diz? Que se cumpra em mim a tua vontade, que se faça em mim o querer do meu Deus. Se dispondo nas mãos de Deus, para que Deus leve ela e José, o seu esposo, para onde ele queria. E não para onde eles queriam ir, mas para onde Deus queria. E é assim que nós devemos nos comportar na nossa vida cristã. A cada minuto, a cada instante, permitindo que Deus nos leve para onde Ele quer e não para onde nós queremos. Abraão tem o aval de Deus para despedir Sara e Agar. E Abraão, no versículo 14, nos diz o seguinte: levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante, pelo deserto de Berseba. Quando eu li o texto, eu confesso que o meu coração ficou meio confuso. Como que um homem, chamado amigo de Deus, um homem como Abraão, um homem rico, tem a coragem de despedir um filho, mandar embora um filho com apenas um odre de água, uma garrafinha de água e alguns pães. Mas, orando a Deus, estudando, eu comecei a entender que o que Deus estava querendo ali era que Abraão permitisse que ele levasse o seu filho e a sua escrava para onde ele queria, e não para onde Abraão queria, porque Abraão queria que eles ficassem juntos, mas Deus não queria isso. E quantas vezes nós não percebemos que o que nós queremos muitas vezes não é o que Deus quer. Que nós possamos realmente permitir que Deus nos leve para onde Ele deseja. Porque quando Deus nos leva para que nós realmente tenhamos vitórias, sejamos vitoriosos. Em tudo isso, eu vejo que
o agir de Deus. Mas um agir diferente. Um agir que é na hora certa. Um agir que é no ponto certo. E não na hora em que eu quero, como eu desejo. E o agir de Deus só pode acontecer quando eu permito que Ele me leve para onde Ele quer. Porque permitindo isso na hora certa, no momento certo, Ele vai agir. Deus nos leva, o agir de Deus, muitas vezes nos leva a viver situações que não queremos viver, a passar por dificuldades que não queremos. O agir de Deus faz com que os nossos sonhos, muitas vezes, são anulados. Os nossos desejos, muitas vezes, são anulados. Os nossos planos, projetos, são todos jogados por terra. Por isso, muitas vezes, nós não queremos permitir o agir de Deus, porque quando Deus age, é isso que Ele faz. Ele faz com que os nossos planos, os nossos projetos, os nossos desejos, as nossas vontades caiam por terra. Porque o querer de Deus não é, muitas vezes, o meu querer. E se eu permitir que Deus me leve para onde Ele quer, é o querer dele que vai sobressair e não o meu. Muitas vezes nós, em algumas crises, perguntamos por que disso. Não devemos perguntar o porquê, mas para quê? Para que Deus está permitindo que eu viva toda essa situação? Para que Ele quer tudo isso? O que Ele quer me mostrar, me ensinar? O que Ele quer que eu enxergue em tudo isso? Se confiarmos, porque nós confiamos muito nas estruturas humanas. A nossa confiança é assim. Confiamos no homem, confiamos nas estruturas humanas. E quando Deus nos leva para onde Ele quer que confiamos nele, somente nele. Porque é Ele que vai nos mostrar o que é melhor para nós. O agir de Deus em nosso favor vem na hora certa. Deus age da maneira certa. No verso 15 e 16 do nosso texto, diz que tinha acabado a água. O verso 16 diz, no verso 15 diz, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos odres, dos arbustos. Imagine bem, Agar e Ismael no deserto, caminhando, sedentos de sede, e a água acabou. Imagine aquela mãe ouvindo do seu filho, estou com sede, e ela não tendo água para dar a ele. A dor no coração daquela mãe. Eu imagino que muitas e muitas vezes veio à mente o porquê Deus permitiu isso. Porque Agar, ela estava confortável na casa de Abraão. Eu imagino que aquela mulher, olhando tudo que Abraão tinha, pensava o seguinte: eu e meu filho estamos bem. Por quê? Apesar de eu ser escrava, serva, mas o menino é filho dele. E ele não vai deixar o menino desamparado, porque ele é um homem rico, um homem de posse. E eu estarei segura junto com o meu filho, ao lado dele. Mas é aí que a gente
olha e vê que não era isso que Deus queria para ela. Não era esse o propósito de Deus para ela e o seu filho. Porque ela queria ficar ali, mas Deus queria levar ela e o menino para onde Ele queria. E era necessário que Abraão permitisse isso. Aí eu comecei a entender que no texto me dizia que Abraão, ele apenas fez com que a vontade de Deus fosse cumprida. Porque a vontade de Deus era melhor do que a dele, melhor do que a de Agar para o menino. O verso 16 diz o seguinte: e afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Não havia mais o que fazer. Tinha chegado o fim. E ela não estava enxergando nada que pudesse salvar ela e o menino. Até que Deus age naquele minuto, naquele instante, porque essa era a hora em que Deus escolheu para agir na vida de Agar e do seu filho. Não foi a hora em que ela queria, a hora que Abraão queria, mas a hora que ele queria. O verso 18 diz, o verso 17 diz o seguinte: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar. Ele disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí aonde está. Nesse momento Deus age. Nesse momento Deus se mostra. Deus mostra o plano dele para a vida daquele menino e daquela mãe. Deus atuando. Deus agindo. Verso 18 segue dizendo, ergue-te, levanta. O rapaz segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Eu imagino Agar ouvindo isso, no meio de um deserto, vendo seu filho morrer de sede, sem ver nenhum poço, nenhum lugar que pudesse ter água para eles beber, e ouvindo isso de Deus, ergue-te, toma o menino pelas mãos, farei dele um grande povo. Eu imagino que ela olhou aquele deserto escaldante e se perguntava como, de que maneira, se agora nesse momento eu só preciso de água e nem isso tem. Aí Deus, com a sua imensa graça, mostra a Agar que o agir dele vai ser diferente. Que o agir dele é de uma maneira em que homem nenhum explica. E Deus age. O verso 19 nos diz o seguinte: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Olha a maneira em que Deus age. Deus não faz surgir um poço, não faz surgir água, não. Ele abre os olhos de Agar e ela vê que tinha um poço ali. Quer dizer, a solução do problema dela estava ali, perto dela, e ela não enxergava. Por quê? Porque ela ainda estava confiando nas estruturas humanas, porque ela não estava conseguindo aceitar que tudo aquilo era porque Deus tinha um plano muito maior na vida dela e do seu filho. Quantas vezes em nossas vidas
em crise, a solução da nossa crise, nosso problema está tão próximo da gente e a gente não enxerga. Por quê? Porque buscamos a solução em homens, porque confiamos em homens, confiamos na sociedade. Nos esquecemos de confiar em Deus e permitir que esse Deus nos leve para onde Ele quer e não para onde nós queremos. E Deus abrindo os olhos de Agar, ela enxergando aquele poço, Ele mostra a nós que Ele não precisa fazer aparecer nada, do que aquilo que nós precisamos para vencer a crise já existe. Basta nós permitirmos que Ele atue da maneira em que Ele quer. Basta permitirmos que Ele nos leve para onde Ele quer. Deus abre os olhos de Agar e ela enxerga o poço. Quantas vezes a solução está bem diante da gente e nós não enxergamos? Simplesmente por quê? Porque não permitimos que Deus destrua os nossos projetos, nossos planos, o nosso querer e nos leve para onde Ele quer. Nos leve no caminho que Ele deseja que nós sigamos. Muitas vezes nós queremos seguir os nossos próprios caminhos. O agir de Deus é assim, meus irmãos. Quando Ele age na hora certa, no momento certo. E Ele age para nos levar para onde Ele quer, para que Ele possa fazer o que Ele quer, o que Ele deseja em nossas vidas. E o querer de Deus é sempre muito melhor do que o nosso. Portanto, meus irmãos, eu te convido a nessa manhã estar pensando nisso. Que muitas vezes crise não é sinal de derrota, mas sim é um momento para nós experimentarmos o agir de Deus em nossas vidas. Que a cada crise que passarmos, sejamos pensando nisso. Que a crise é um momento para nós experimentarmos o agir de Deus ao nosso favor. É um momento para que nós possamos permitir que Ele nos leve para onde Ele quer, para que Ele possa fazer de nós homens e mulheres segundo o coração dEle, para que Ele possa fazer das nossas vidas vitoriosas, vidas realmente que esteja vivendo aos pés dEle, vidas realmente que clame a Ele, que nesse momento em que o mundo vive uma crise, que essa crise possa estar nos levando a permitir que Deus nos leve para onde Ele quer, para onde Ele deseja, para que nós possamos enxergar que quantas vezes nós nos contentamos em apenas vir à igreja, nos assentarmos no banco da igreja e ouvirmos uma boa mensagem, um bom estudo e nada mais além disso. Quem sabe toda essa crise, quem sabe o não poder vir à igreja, nos assentarmos nesse banco, é Deus querendo nos levar a enxergar de que Ele quer de nós muito mais do que crentes de bancos de igreja. Ele quer que nós realmente sejamos homens e mulheres realmente que se disponha a permitir que Ele nos leve para onde Ele quer, nem que seja para irmos viver num deserto como Ele fez com Agar e seu filho. Mas é no deserto que Ele vai agir em nossas vidas, que Ele vai nos mostrar o poder dEle. Verso 20 e 21 nos diz: Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou
flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. É Deus agindo. É Deus fazendo daquele menino um grande povo. É Deus querendo fazer de nós um grande povo. Um povo que faça diferença aonde nós vivemos. Vamos orar? Deus glorioso, santo e amado, que possamos nessa manhã, ó Deus, ao ouvir essa palavra, a tua mensagem, permitir que o Senhor nos leve pelo caminho que o Senhor deseja, ó Pai, para onde o Senhor deseja, ó Pai, para que possamos, ó Deus, ser homens e mulheres, ó Pai querido, abençoados por Ti, que faça diferença no meio em que vivamos, ó Pai, nesse momento em que o mundo passa por essa crise, que possamos, ó Deus querido, ser diferente, que possamos realmente, Deus querido, querer muito mais do que apenas, Senhor querido, nos assentarmos num banco de igreja e ouvir uma boa mensagem, um bom estudo, ó Pai. Que o Senhor não permita que nos contentemos com isso, mas que possamos realmente buscar, Senhor querido, estar aonde o Senhor deseja. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém.